Nós, amados irmãos, estamos fazendo a nossa caminhada quaresmal. E assim, a quaresma vai a cada dia avançando. Tanto que nós já estamos celebrando o 9º dia da quaresma. E também quando nós começamos esta caminhada, nós ouvimos na quarta-feira de cinzas 3 recomendações das leituras que nós acolhemos: a oração, a penitência e a caridade. Então essas são as recomendações que nós recebemos quando abrimos o tempo quaresmal. E a cada dia nós vemos que a palavra de Deus, ela vai nos explicando melhor essas 3 práticas, ajudando-nos a compreender, para colocarmos na nossa vida estas recomendações: a oração, a penitência e também a caridade. Nós ouvimos Jesus falando aos seus discípulos, ensinando os seus discípulos a oração do Pai Nosso, como eles deveriam rezar, e assim ensinou esta belíssima oração aos apóstolos. Hoje Jesus nos fala no seu Evangelho da oração de súplica, que com certeza nesta oração nós já sabemos como fazer. Podemos até dizer, em matéria de pedir, nós já somos bem treinados. Nós sabemos como nos colocar diante de Deus para pedirmos. Mas nós pedimos a quem? Claro, nós pedimos ao Pai. E a oração de Jesus também é nossa oração. A oração que nós dirigimos ao Pai, ela é dirigida ao Pai. Ela é a fonte de todo bem. A oração é dirigida àquele que é o nosso Criador, que é o nosso Pai, que é o Pai de todos nós. Claro que nós também pedimos a Jesus. Dirigimos também a Jesus a nossa oração. E o Pai nos atende porque Ele ama a cada um de nós, porque Ele está unido também a Jesus. E hoje o Evangelho nos faz também este convite, 3 convites. O convite para a nossa oração, que deve ter na nossa oração, que é pedir, buscar e bater. A nossa oração tem esses três convites. Nós pedimos, nós também buscamos, nós também batemos ao coração de Deus. E quando nós pedimos, nós estamos pedindo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos para a nossa vida. Quando nós buscamos, e o buscar é sair da acomodação. Ninguém busca parado no seu lugar. Quando nós queremos buscar algo, nós nos colocamos neste movimento. Nós saímos da nossa acomodação para irmos até o Senhor. E bater é insistir, é perseverar, é não desistir na oração. Nós vimos hoje este exemplo para nós na primeira leitura, que nos fala da rainha Esther. Ela passou dia e noite diante do Senhor, pedindo, buscando, batendo no coração de Deus, para que Deus a ouvisse, para que Deus a viesse em seu auxílio. E não pediu por ela, mas ela pediu pelo seu povo, pelas necessidades do seu povo, e que ela tivesse força para enfrentar o leão, o rei. E quantos não são os leões que nós também, como a rainha Esther,
temos que enfrentar na nossa vida. E não dá para nós enfrentarmos se não estivermos fortalecidos, se nós não buscarmos pedir, se nós não batermos, se nós não buscarmos, não sairmos do nosso comodismo, não nos colocarmos na presença de Deus como ela se colocou. E vejam que Deus, quando nós pedimos, quando nós buscamos, quando batemos, quando somos insistentes, Deus não se faz indiferente àquilo que nós precisamos. E Jesus nos ensina que o Pai não é indiferente às nossas necessidades, mas que Ele vem ao nosso auxílio, que Ele escuta, que Ele acolhe as nossas necessidades, porque Deus, Ele também está atento à nossa dor. Ele não brinca com a nossa dor, mas Ele está atento às nossas dores, às nossas angústias, também às nossas tristezas. Mas também não podemos esquecer que a oração, ela não é uma mágica, não é algo que eu peço, imediatamente já alcanço, que Deus está pronto, vamos dizer assim, com a sua varinha mágica para me conceder logo o que eu quero. Não é assim. Para alcançar é necessário que eu seja perseverante, que eu seja insistente no meu pedido, na minha oração, mas numa oração insistente, não aquela oração de 1 minuto, 2 minutos e pronto, mas que eu possa dobrar sim os meus joelhos, passar o tempo que for necessário diante do Senhor, para que eu alcance aquilo que eu preciso. Então ela é a minha oração, esse diálogo que nós fazemos com Deus é um relacionamento nosso com Deus, de filho para com seu pai, e do pai para com seus filhos, que é cada um de nós. E quando nós pedimos, buscamos e batemos, com a nossa oração insistente, no coração, nosso coração vai se transformando. Nosso coração de pedra se transforma num coração de carne. Aquele coração duro, que não perdoa, que não tem compaixão, que não é misericordioso. E a partir do momento que ele vai rezando, rezando, ele vai sentindo que algo diferente está acontecendo, que já não é mais aquela pessoa de coração duro, mas que ela já sabe perdoar, que o seu coração está se transformando nesse coração de carne. E às vezes, amados irmãos, na nossa oração, nós esperamos, ou às vezes o maior milagre na nossa oração não é mudar as situações pelas quais nós estamos rezando, mas o maior milagre da nossa oração é mudar nosso interior. Este é o grande milagre que deve acontecer na vida daquele que reza. Não mudar as situações, mas mudar o meu interior, me fazer de mim uma pessoa nova, fazer de mim um cristão novo, um cristão que realmente teme a Deus, que segue a sua vontade, um cristão que sabe confiar que Deus vai agir no momento certo. Então é esse coração que vai sendo moldado pela oração, pela nossa intimidade com Deus, porque ele vai sendo transformado. E também não podemos deixar de lembrar que Jesus, no finalzinho do Evangelho, nos dá uma regra, e podemos dizer que é uma regra de ouro, quando ele nos diz: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Então não adianta eu querer que Deus seja misericordioso comigo, se eu não sou misericordioso com outro. Não dá para que Deus
eu pedir para que Deus me perdoe se eu não perdoo o outro. Não dá para eu pedir que Deus me ame se eu não amo o outro. E ninguém deseja o mal para si mesmo, para si próprio. Nós queremos o bem para nós. E queremos que as pessoas também nos tratem bem, nos façam o bem. Então Jesus nos dá esta regra, que tudo quanto nós queremos que os outros façam a nós, que nós também façamos a eles. Sejamos acolhedores, sejamos amigos verdadeiros das pessoas, que nós também possamos perdoá-los quando nos ofendem, para que nós também possamos perdoar, porque é assim que nós queremos que Deus também haja com cada um de nós. Então que nós possamos levar para a nossa vida esses ensinamentos desta oração, dessa vida de oração que hoje Jesus nos ensina. Que nós possamos bater, buscar e pedir, mas nesta confiança que o Senhor vai dar aquilo que é o que faz bem para nós. E nem sempre o que nós pedimos é para o nosso bem. Nós queremos isso, mas Deus às vezes pode nos dar outra coisa bem diferente do que nós pedimos. No Evangelho ele nos fala sobre isso, né? Da sua bondade, do seu amor, que ninguém de nós, embora somos pecadores, carregamos em nosso coração algumas maldades, mas nós não vamos jamais dar pedras para os nossos. Nós vamos fazer o bem, nós vamos dar aquilo que fazem bem para eles. É assim também que Deus age com cada um de nós, os seus filhos. E que esta Eucaristia nos fortaleça nessa vida de oração, nessa nossa intimidade com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.